Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Nessa aula vamos dar início ao estudo da radiciação de números inteiros, ou seja, vamos calcular raízes quadradas, cúbicas de números inteiros, ou seja, agora a gente vai aprender como calcular também raízes de números negativos. Então vamos começar com alguns exemplos básicos. Observe alguns exemplos de como calcular a raiz de um número inteiro. Então, o primeiro exemplo, qual é o valor de raiz quadrada de 9? Então, para calcular a raiz quadrada de 9, a gente tem que pensar qual que é o número positivo que ao quadrado dá 9. Então, como o 3 ao quadrado dá 9, então a gente diz que raiz quadrada de 9 é igual a 3. Outro exemplo, qual é o valor de raiz cúbica de menos 64? Então, a gente tem que pensar qual que é o número negativo, que é o cubo da menos 64. Então, como menos 4 ao cubo dá menos 64, a gente diz que raiz cúbica de menos 64 é igual a menos 4. Então, perceba que quando a gente calcula uma raiz de um número positivo, a resposta tem que ser um número positivo. E quando a gente calcula a resposta de um número negativo, a resposta tem que ser um número negativo também. Agora que a gente viu esses exemplos, vamos tentar fazer o exercício 135. Determine as seguintes raízes. Letra A, raiz de 25. Então, a gente tem que pensar qual que é o número positivo que é o quadrado da 25. E esse número é o 5. Portanto, raiz quadrada de 25 é 5. Agora, a gente tem que ver quanto que é raiz de menos 25. Então, a gente tem que pensar qual que é o número que ao quadrado dá menos 25. E isso é impossível. Quando a gente estudou potenciação, a gente viu que todo número ao quadrado tem como resposta um número positivo. Então, nenhum número ao quadrado dá menos 25. Então, raiz de menos 25 não existe. A gente não consegue calcular. Não é um número conhecido, não é um número real. Tá? Então, não existe. A gente não consegue calcular. Agora, o próximo, raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8, a gente tem que pensar qual que é o número que ao cubo dá 8. E esse número é o 2. 2 ao cubo dá 8. Portanto, raiz cúbica de 8 é 2. Agora, quanto que é raiz cúbica de menos 8? A gente tem que pensar qual é o número negativo que é o cubo da menos 8. Existe um número que é o cubo da menos 8? Sim, esse número é um menos 2. Menos 2 ao cubo dá menos 8. Agora, a gente tem que calcular a raiz quarta de 16. Raiz quarta de 16, a gente tem que pensar qual que é o número que elevado à quarta dá mais 16. Então, esse número é o 2. 2 à quarta dá 16. Agora, no próximo item, a gente tem que calcular a raiz quarta de menos 16. A gente tem que calcular qual que é o número negativo que a quarta dá menos 16. E esse número não existe, né? Como o expoente aqui é par, nenhum número elevado a um expoente par vai dar negativo na resposta. Então, essa raiz aqui não existe, a gente não consegue calcular. Agora o próximo, raiz quinta de 32. A gente tem que pensar qual que é o número que a quinta dá mais 32. E esse número é o 2. 2 à quinta é 32. Portanto, raiz quinta de 32 é 2. Agora, quanto que é raiz quinta de menos 32? Temos que pensar qual é o número que a quinta dá menos 32. E esse número é o menos 2, certo? Então, raiz quinta de menos 32 é menos 2. Agora, raiz quadrada de 1. Que número que é o quadrado da 1? Esse número é o próprio 1. E raiz quadrada de menos 1? Qual é o número que é o quadrado da menos 1? E aí isso é impossível, né? Nenhum número ao quadrado vai ter como resposta negativa. Então, a gente não consegue fazer essa conta. Agora, a letra C, raiz cúbica de 1. Então, qual é o número que é o cubo da 1? E esse número é o 1 também. Agora, raiz cúbica de menos 1. Que número que é o cubo, que elevado a 3, tem como resposta menos 1? Esse número é o menos 1. Raiz quarta de 1. Raiz quarta de 1, qual é o número que elevado à quarta tem como resposta 1? E esse número é o mais 1. E o próximo, raiz quarta de menos 1. Qual que é o número que elevado à quarta dá menos 1? E essa raiz não tem resposta, né? Nenhum número elevado a 4, que é um expoente par, vai ter como resposta um número negativo. Então, a gente não consegue calcular. E aqui, raiz sétima de menos 1. Qual é o número que elevado à sétima dá menos 1? E esse número é o próprio menos 1. Então, o que vocês têm que perceber é o seguinte, perceba que algumas raízes não existem, né? E geralmente é quando é negativo aqui, ó. Aqui não existe também, ó. Aqui também não existe essa raiz também, ó. Aqui é menos 1 aqui dentro, aqui também é menos 1. Então, mas perceba que não basta ser negativo aqui dentro para que não exista a raiz. Aqui, por exemplo, ó, o número aqui de dentro é negativo e essa raiz existe. Esse daqui também, ó, o número negativo, o número aqui de dentro é negativo, mas essa raiz existe. Então, não é só ser negativo que não existe. Então, a pergunta que fica é, quando que existe e quando que não existe a raiz? Principalmente quando não existe, né? Quais são os casos que dá problema aí?
Bom, então, para isso a gente vai elaborar uma regra prática para a existência da raiz de um número inteiro. Então, pelo que vocês viram aí, ó, a gente vai calcular uma raiz, esse número aqui de dentro a gente vai chamar de radicando, e esse númerozinho aqui de fora é o índice da raiz, né? Se for um 2 é raiz quadrada, raiz cúbica, raiz de índice 4 e assim por diante. Bom, agora a primeira coisa que a gente viu, ó, se o radicando for positivo, nunca dá problema, né? Se o númerozinho aqui de dentro for positivo, o resultado sempre existirá e será positivo, certo? Sempre vai ter resposta e a resposta vai ser sempre positiva. Agora o problema é se o radicando for negativo. Se a parte de dentro aqui for negativa e o índice da raiz for par, e aí não vai existir o resultado. Então, raiz quadrada de um número negativo, raiz quarta de um número negativo, raiz sexta de um número negativo, não existe resultado, não tem como a gente calcular. Agora, se o radicando for negativo e o índice for ímpar, aí sim existe. O resultado sempre existirá e será negativo. Tá? Então, o único problema aqui é quando o radicando é negativo, quando a parte de dentro é negativa e o índice é par, aí não tem resultado. Um outro jeito de ver isso, ó, quando você quiser saber se existe ou não uma raiz, você olha primeiro para o radicando. Se o radicando for positivo, sempre vai ter resultado, vai ser um resultado sempre positivo. Agora, se o radicando for negativo, a gente tem que olhar para o índice. Se o índice for par, não existe resposta. Agora, se o índice for ímpar, aí existe resposta e a resposta é negativa. Então, de novo, o único caso que dá problema é quando o radicando é negativo e o índice é par. E por uma outra visão aqui, por uma tabelinha, a gente analisa duas coisas. O radicando, que pode ser positivo ou negativo, e a gente analisa o índice, que pode ser par ou ímpar. Se o radicando é positivo, a resposta sempre existirá, vai ser, não importa o índice, se é par ou ímpar, vai sempre existir, o resultado vai ser sempre positivo. Agora, se o radicando for negativo e o índice for par, não existe solução, não existe resposta, e se o radicando for negativo e o índice for ímpar, existe resposta e o resultado é negativo. Bom, agora que a gente já viu quando existe e quando que não existe a raiz, vamos calcular algumas expressões envolvendo raiz. Nesses casos aqui, sempre vai existir, tá? Então, a gente já viu quando existe e quando não existe. Aqui a gente vai sempre calcular casos que é possível de calcular. Na letra A, menos raiz de 64. Então, veja só que esse sinal está fora da raiz. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro calcular a raiz, depois utilizar o sinal que está lá fora. Ó. Então, raiz de 64 dá 8. Com o menos de fora fica menos 8. Agora no próximo, ó, raiz cúbica de 8 com o menos na frente. Então é menos raiz cúbica de 8. Então primeiro calcula a raiz, a raiz cúbica de 8 é 2, com menos de fora vai ficar menos 2. Agora nesse outro caso, ó, raiz menos raiz cúbica de menos 8. Primeiro calcula a raiz, ignora o sinal de fora. Então raiz cúbica de menos 8 dá menos 2. Com o menos de fora vai ficar mais 2. No próximo, ó, menos raiz quarta de 81. Calcula a raiz primeiro, a raiz quarta de 81 dá 3. Com menos de fora dá menos 3. Letra B. Agora, vamos lá, outra expressãozinha. Tem o menos de fora, raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é 3. Com o menos de fora vai ficar menos 3. No próximo, primeiro calcula a raiz, ó, raiz cúbica de menos 27 dá menos 3. Com o menos de fora vai ficar mais 3. No próximo, primeiro calcula a raiz, raiz quinta de 32 é 2, com o menos de fora, menos 2. No próximo, ó, primeiro calcula a raiz quinta de menos 32 é menos 2, com o menos de fora vai dar mais 2. E na letra C, ó, primeiro calcula a raiz quarta de 625. Que número que é a quarta dá 625? Esse número é o 5. Então essa raiz aqui dá 5, com o menos de fora fica menos 5. No próximo, primeiro calcula a raiz, ó, raiz cúbica de menos 125. Então, primeiro calcula a raiz, aqui vai dar menos 5. Com o menos de fora, vai trocar o sinal, vai ficar mais 5. No próximo, começando pela raiz, ó, raiz cúbica de menos 64 dá menos 4. Com o menos de fora, fica mais 4. E por último, raiz cúbica de menos 343 dá menos 7. Com o menos de fora, vai ficar mais 7. Beleza, pessoal? Valeu!